Obrigado, queridos amigos. É um prazer voltar a essas reuniões tão lúdicas, tão inspiradoras e tão cheias de serenidade, energias espirituais que cada vez mais precisamos num mundo em transe, num mundo que está vendo uma velha ordem sucumbir, desmoronar a olho nu e, ao mesmo tempo, também está vendo uma nova ordem surgindo, crescendo em meio às dores do parto de um novo tempo, de uma nova civilização. A criatividade, queridos amigos, é uma dádiva de Deus e usá-la é o presente que damos a Deus em forma de retribuição. Ao abrirmos nosso canal criativo ao Criador, muitas mudanças sutis, mas poderosas podem acontecer. No Talmud, essa coletânea de livros sagrados do judaísmo, tem um verso que sempre me encantou e que sempre me encanta e que já tem 5 milênios de existência. O verso que escolhi do Talmud para a abertura dessa live foi esse. Cada folha de grama tem seu anjo, que se curva sobre ela e murmura: cresça, cresça. Assim é como nós podemos imaginar o processo da criação. E se cada folha de grama tem o seu anjo que se curva sobre ela e murmura, por que não dizer que cada ser humano criado por Deus, que são todos, não tem também um anjo que murmura em seus ouvidos, que expressa o seu coração, que enternece a sua alma, dizendo: desenvolva seu potencial, desenvolva seu potencial. É o crescimento espiritual. Esse é um dos principais mistérios da criatividade. É que existe uma mão superior, além da própria mão do artista, que se move, que guia, que inspira. Jesus Cristo disse que sempre que 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, ele estaria entre elas. Parece-me que o Deus da criatividade também tem o mesmo sentimento. Sempre que um artista está criando algo, um poema, uma peça teatral, um jogo de audiovisual, uma aula para crianças, uma pintura, uma canção popular, uma sinfonia, um bailado, sempre Deus está presente. Porque Ele é o grande Criador. Assim, cada coisa, cada objeto, cada peça, cada produto intelectual, cada flor que brota da alma, que se volve para Deus e que se transforma no material que nós criamos, cada uma dessas coisas busca sua mais alta perfeição. E isso exige que a gente ultrapasse nossas próprias limitações e cada vez mais busquemos o refinamento, que exige disciplina, esforço repetitivo, redobrado. É a nossa arte. Gostaria de buscar inspiração para esse tema citando belíssimos versos do profeta Marte de Shiraz, nosso amado Bab, que revelou o seguinte: quem possuir poder sobre qualquer coisa deve elevá-lo à sua perfeição máxima, para que não seja privado do seu próprio paraíso. E continua o Bab. Por exemplo, o paraíso de uma folha de papel, em que se inscrevem algumas linhas excelentes, é que ela seja refinada com padrões de iluminação dourada,
com adornos e excelências que são habituais aos pergaminhos mais exaltados. Então, continua o Bab, o possuidor desse papel elevou-o ao seu mais alto grau de glória. Se ele soubesse de um grau mais elevado de refinamento e não o manifestasse sobre esse papel, privá-lo-ia do seu paraíso e seria responsabilizado. Pois por que é que tu, apesar da posse dos meios, retiveste, bloqueaste a efusão da graça e da misericórdia? Me emociona muito sempre que eu leio e releio essa citação do amado Bab em seu livro sagrado, o Bayan Persa, que está no livro The Gate of the Heart, que foi traduzido pelo Nader Sayedi. Giacomo Puccini, ao falar de sua muito aclamada ópera, Madame Butterfly, disse o seguinte: esta ópera foi ditada a mim por Deus. Eu fui apenas um instrumento para colocá-la no papel e transmiti-la ao público. Conservo comigo uma frase aparentemente irreverente que trata disso e que fica sempre colada aqui na minha biblioteca, pertinho do monitor. A frase diz: salte e a rede de proteção vai aparecer. E é isso mesmo. Quando somos movidos pela fé no ato de criar algo, no ato da criação, o universo é capaz de avançar, de progredir. É um pouco como se abríssemos as comportas de um sistema de irrigação. E uma vez removido o bloqueio, a comporta, tudo começa a fluir. O escritor norte-americano Joel Goldsmith disse que Deus deve se tornar uma atividade em nossa consciência. Enquanto contemporâneo do grande escritor também holandês, aquele dos girassóis, daquele amarelo único, e que assim, as pessoas sempre dizem que quando chega o outono e as árvores se tingem de cores amarelas e douradas, é porque as árvores sentem saudades de Vincent van Gogh. O contemporâneo dele, Mondrian, dizia que a postura do artista é de humildade, porque ele, o artista, é essencialmente um canal. Quanta espiritualidade tem nessas palavras de Piet Mondrian, um dos grandes da pintura universal. Vivemos num mundo onde cada artista cria algo para criar um culto à sua própria vaidade, para dar um brilho especial ao seu próprio ego. Chega um dia que esses artistas não mais irão passear com seus cachorros, com seus pets, irão passear com seus egos na coleira, porque eles são ferozes. A postura do artista é de humildade, porque ele é essencialmente um canal. Uma das músicas clássicas mais impressionantes que toca o íntimo de nosso ser. Certamente podemos recordar do Aleluia, do Messias, de Handel. Ele varou noites fazendo essa sinfonia magistral que trata
de tornar em versos poéticos o texto do Antigo Testamento, se referindo à vinda da glória de Deus, Raulá, porque ele é o príncipe da paz, ele é o juiz, ele é o consolador. E naquele dia nasceria uma criança. Handel estava tão comovido, tão tocado, por ele estar sendo aquele canal através do qual Deus dizia como ele, Deus, gostaria de ser glorificado e louvado através de uma peça sinfônica, de um jogral, de um coral espiritual. E ele precisava encaixar partes dessa sinfonia. E então, numa madrugada, ele é encontrado na frente do jardim de sua casa, deitado sobre o gramado, com as lágrimas nos olhos correndo, e dizendo que de repente eu olhei para o céu se abriu e uma legião de anjos cantavam o aleluia. E esse é o cume, é o ponto máximo da obra de Handel. Aleluia! E todo mundo vibra, sente a influência espiritual que a arte tem sobre a vida humana. A criatividade faz parte da ordem natural da vida, porque a vida é energia, é pura energia criativa. Por trás de toda a vida existe uma força criativa que encharca tudo, que permeia tudo, inclusive nós mesmos. Temos o talento da Thaís, que nos brindou com 2 belas canções. Temos o talento também já muito consagrado, o Max Willig, dos navegantes da vida. Temos o talento do Cori, com pinturas maravilhosas e apaixonantes. Temos o talento do Jário Destiar, produzindo livros excelentes. Numa reunião como essa, com cerca de 50 pessoas, pude citar de memória os talentos criativos de várias dessas almas maravilhosas aqui presentes. E quantos mais talentos tem outros aqui presentes que minha ignorância impede de mencionar, de dar relevo, de dar destaque. Porque cada criatura de Deus é um artista em potencial. Ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que é completamente feliz nesse plano, nesse mundo, se ele desperdiça, despende, usa toda a sua vida apenas para ganhar dinheiro que lhe dê condições de dar um bom teto, uma boa educação aos seus filhos, uma boa qualidade de alimentação, um bom vestuário, bons meios de locomoção, os medicamentos para tratar de sua saúde quando estiver enfermo. E quantos de nós trabalhamos arduamente apenas para retirarmos do bolso e levarmos à boca? Quem poderia dizer que é feliz se leva uma vida onde não desenvolve o seu potencial interior, os talentos com os quais ele foi dotado por um Deus que é todo amor e que é infinito em suas graças e em suas bênçãos? Por trás de toda a vida existe uma força criativa, porque nós mesmos somos criaturas, somos criações. E fomos feitos para continuar o trabalho do Criador, permitindo-nos a nós mesmos
sermos criativos. A Ruth, uma maravilhosa artista, uma fotógrafa de mão cheia que escreve com luzes e sombras, que capta a luz e encontra nuances, que encontra poesia naquele diafragma, daquele dispositivo com o qual ela capta um instante de eternidade. E que também é escritora. Todos nós temos a inspiração artística para criar. Ela está dentro da gente, isso não resta dúvida. Não é fora. Que ninguém me diga que Giacomo Puccini e Madame Butterfly, Vincent van Gogh com seus girassóis, Mondrian com sua forma de pintar tão característico deles, com as suas geometrias poéticas, Beethoven, Johann Sebastian Bach, Chico Buarque, o filho de Dona Canô, o conjunto Madre Deus, o Trovante de Portugal, que até hoje eu sou fã, Fernando Pessoa com sua poesia, Khalil Gibran com a sua poesia e a sua pintura. Quem haverá de dizer que essas pessoas, ao se tornarem criativas, era indispensável que fizesse um curso? Era essencial para serem o que são, terem passados pelas oficinas de pintura, de escrita literária, de poética, de música sinfônica, de MPB. Não, queridos amigos. O talento Deus dá a cada um de nós. Acontece que alguns são rápidos e, através de oração e meditação, descobrem muito cedo na vida qual é a arte que Deus entesourou dentro de si. E outros levam a vida toda e, infelizmente, na maioria das vezes, não descobrem qual é o seu talento oculto. Stefan Nachmanovitch escreveu que a musa mais poderosa de todas é a nossa criança interior. E Carl Gustav Jung, grande discípulo de Freud, ele próprio, fundador da psicanálise, dizia que a criação de algo novo não é realizado pelo intelecto, mas sim pelo instinto de brincar, agindo por uma necessidade interior. E Jung arrematou com essa frase: a mente criativa brinca com os objetos que ama. Picasso, Pablo Picasso, de Guernica, grande Picasso, grande pintor basco. Ele foi muito além sobre isso quando disse: toda criança é um artista. O problema é como continuar artista depois que cresce. Aqueles aqui que são avós e avós, aqueles que são pais e que são mães, lembrem também dessas palavras de Pablo Picasso. Toda criança é um artista. O problema é como continuar artista depois que cresce. Vejamos, amigos. Passar tempo a sós com sua criança artista é essencial para nutri-la. O que estou dizendo? Quando a gente fala de criança, a gente pensa em nossos petizes, em nossos pirralhos, em nossos pequerruchos, na Cecília, no Theo. A gente pensa nas crianças que descendem da gente, ou das crianças que são alunos de nossas aulas para crianças, ou as crianças dos vizinhos. Mas agora eu já não estou mais falando dessas crianças.
Agora eu estou convidando vocês a refletirem sobre a sua própria criança interior. Cada um de nós carrega consigo a criança que um dia foi. A pergunta que a gente pode se fazer é: a criança que nós fomos um dia sentiria orgulho dos adultos que nós nos tornamos? A criança poderia nos perguntar: o que foi que você fez comigo com o passar do tempo, dos anos e das décadas? Uma longa caminhada pela natureza, uma ida solitária à praia, em Nazaré, ou em Ipanema, ou em Torre, no Rio Grande, apenas para contemplar o pôr do sol ou o amanhecer. Um passeio diferente a uma igreja, a um Hazrat Codes, a uma sede Bahá'í de socorro, uma lindíssima sede que a comunidade Bahá'í brasileira tem no interior de Sergipe. E ir num desses lugares para ouvir um coral de crianças, apreciar um belo filme com a história de Abdu'l-Bahá, ver um PowerPoint. Tudo isso são formas de artes. Ou talvez fazer uma visita a um bairro de pessoas de classe social mais desfavorecidas ou de classe social mais opulentas. Procurar conhecer pessoas diferentes. O nosso artista interior poderá amar qualquer uma dessas escapadas, dessas opções, porque elas trazem o diferente e o novo. É bem verdade que muitas vezes a gente queria mesmo era ir na praça de alimentação de um moderno shopping center, ou jogar boliche, ou comer um McDonald's. É uma pena. O tal da física de Fritjof Capra, que no início dos anos 80 incendiou a imaginação de milhões de pessoas intelectuais, com o advento do conhecimento da física quântica. Capra dizia: durante os períodos de relaxamento, após uma atividade intelectual concentrada, a mente intuitiva parece dominar e pode produzir, Marco Oliveira, as descobertas repentinas, iluminadoras, que dão tanta energia e deleite. Quer dizer, Fritjof Capra diz que durante os períodos de relaxamento, após ficarmos muito tempo concentrados numa atividade intelectual, a intuição da nossa mente parece dominar e pode nos apontar campos para descobrirmos coisas repentinamente iluminadoras que irão nos dar grande satisfação, grande deleite e imensas doses de alegria. Queria abordar rapidamente para vocês dois aspectos que têm a ver com a vida do artista. Quando me refiro ao artista, eu me refiro a cada um de nós aqui presentes. E a tantos quantos um dia, caso essa live esteja sendo gravada, venha a ver no YouTube ou em outra parte da internet, que cada um se sinta como sendo o destinatário desse assunto tão importante e tão necessário. Quero falar sobre o cérebro lógico e o cérebro artista. Max, nós sabemos que o cérebro lógico é o que mais se realça no Ocidente, onde nós nascemos e vivemos. O cérebro lógico é que nos fala que devemos pensar de maneira ordenada e linear. Em geral, ele percebe o mundo de acordo com categorias conhecidas. Por exemplo, o cérebro lógico vê um cavalo
como uma determinada combinação de partes animais que juntas formam um cavalo. Uma floresta de outono, João Moutinho, é vista por nosso cérebro lógico como uma série de cores que vão se formando, se somando, até criar a imagem completa de uma floresta no outono. O cérebro lógico olha para uma floresta no outono e percebe vermelho, laranja, amarelo, verde, dourado. É o cérebro lógico que é responsável por nossa sobrevivência. É que nos faz procurar emprego, sermos pontuais no trabalho, ler os livros que precisamos ler, tomar apontamentos das coisas que são úteis à nossa sobrevivência física. Porque o cérebro lógico é responsável pela nossa sobrevivência no planeta. E ele funciona à base de princípios que são conhecidos. Para o cérebro lógico, Jairo Dertiá, o desconhecido é percebido como algo errado e possivelmente perigoso. Porque ele gosta que as coisas sejam como aqueles soldadinhos que marcham enfileirados. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. E os soldadinhos vão marchando todos juntos e fazem parte das canções que embalavam nossas infâncias. Aqueles que nasceram entre os anos 50 e 60 lembram muito bem disso. O cérebro lógico é, sobretudo, aquele que geralmente nós escutamos quando dizemos a nós mesmos que devemos ser sensatos. Porque a lógica fala que a sensatez é seguro. Você não deve se atrever, não deve ser ousado. Você deve se contentar com as formas da pintura como elas são. Que história é essa maluca de querer criar uma nova forma de pintar? O lógico diz, não, seja sensato. Segue o impressionista, segue o cubista, procura a arte moderna, seja figurativo, procura a pintura paisagística, porque esses a gente já conhece, você não vai errar muito. Esse é o cérebro lógico. Ele funciona como um sensor. Aqueles que viveram em Portugal antes de 1974 e tiveram que suportar a odienta, cruel ditadura salazarista, ou aqueles aqui no Brasil que de 1964, 10 anos antes de Portugal, também tiveram que passar 21 anos de obscuridade de volta à Idade Média, devido aos censores. Lembra muito o império do cérebro lógico. Ele é o nosso sensor, que faz a gente ter dúvida quanto ao nosso próprio potencial, que faz a gente duvidar da gente mesmo. Mas eu acho que eu não sou capaz disso. Não, isso aqui não vai dar certo. Isso eu não sei, quem sabe é fulano. Cicrano que sabe esse assunto. O cérebro lógico, ele diz para a gente as coisas negativas. Caminha pelo caminho conhecido. Não busca nada de novo. Mas a arte, queridos amigos, a arte é novidade em essência. Fernando Pessoa, quando diz todo cais é um porto construído de saudades, só Fernando Pessoa poderia dizer isso. Um Drummond, quando fala, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e depois vai completar em outro poema, e agora, José, a luz apagou, a festa acabou.
Quer fugir para Minas, Minas não há mais. Quer um cavalo solto que ande a galope. Quer entrar no mar, mas o mar secou. E agora, José, para onde? Quer abrir a porta, não existe porta. José, para onde? Cada um de nós é como José, do poema de Carlos Drummond de Andrade, o Itabirano Universal. Se deixarmos nos levar pelos bloqueios criativos, pelas dúvidas com relação ao potencial que cada um de nós tem e que foi dado gratuitamente por um Deus que é todo amor, nós nos privamos da força motriz, da energia criativa, que corre mais forte dentro da gente do que o nosso próprio sangue corre em nossas veias. Diante de uma frase, de um verso original, ou de uma pincelada na tela, o nosso cérebro lógico diz: mas que porcaria é essa? Isso não está bom. Quem não lembra do poeta Sufi da Pérsia? E vocês sabem que se a poesia tem uma pátria, essa pátria é a Pérsia. E como nós ocidentais somos privados de conhecermos a longa tradição poética dos místicos, dos poetas incendiados de amor a Deus que a Pérsia produziu. Eu queria tanto, tanto, tanto te encontrar, que mesmo que chegasse cedo, ainda assim seria tarde. Com lágrimas nos olhos, o poeta persa Sanaí repetia esses versos em uma noite escura que demorava a testemunhar o nascer do sol. Eu queria tanto, tanto, tanto te encontrar, que mesmo que chegasse cedo, ainda assim seria tarde. Quem poderia copiar um poeta como Sanaí, como Pessoa, como Drummond? Quem poderia pintar como Degas, como Miró, como Van Gogh? Cada um tem um talento e tem uma missão de desenvolver o seu talento. Todo talento, ele é potencial. Ele precisa ser lapidado. O diamante mais caro do mundo, leiloado na Christie's de Londres ou na Sotheby's, em seu passado de diamante, era uma pedra bruta de carvão negro e escuro. A lapidação, vê-lo brilhar, refletir a luz, ser transparente e ser objeto da inveja de todas as pedras. Isso nos faz ecoar as palavras de Jamal Mubarak, abençoada beleza, Bahá'u'lláh, quando diz que nós somos como a mina rica em joias de grande valor, a educação tão somente pode fazê-la revelar seus mistérios, seu potencial. Ou quando ele diz: imergi-vos no oceano de minhas palavras, para que possais contemplar as pérolas que jazem ocultas em suas profundezas. Será que esse oceano que Bahá'u'lláh se refere são as praias australianas, as praias de Natal, de Aracaju, de Salvador, de Florianópolis? Não. Imagino que essas praias são as praias que ele entesourou dentro de cada um de nós. Esses oceanos que ele colocou em nós. Mas ele nos convoca a fazermos um mergulho profundo, com um objetivo,
encontrar as pérolas que jazem ocultas em suas profundezas. Bem, falei sobre o cérebro lógico. Vamos dar uma colher de chá para cada um de nós aqui e vamos poder rapidamente ver com Caterine, com Ana Paz, com Vahideh Jalali, Farhad Sharnazi, Riaz Taherzadeh, que também temos o cérebro artístico ou cérebro artista. Ele é o nosso inventor, é a nossa criança. O nosso cérebro artista é aquele professor pardal dos gibis antigos, das histórias em quadrinhos do Walt Disney. Ele é o nosso professor distraído. Quando ele vê algo, o nosso cérebro artista diz: olha que massa, que legal. Coloca coisas diferentes juntas, cria imagens que nunca a gente vê e gera metáforas originais. Quer ver uma metáfora original? Grande artista que é Abbas Effendi Abdu'l-Bahá, o mistério de Deus. Quando ele diz que cada um de nós é como a pupila negra que tem no olho. E Abdu'l-Bahá disse isso num discurso, numa palestra que ele fez em Londres, quando ele se referia à questão da unidade racial. E vendo o preconceito racial muito forte nos Estados Unidos, pelo jeito não mudou tanto, senão não teria tantas campanhas, vidas negras importam, tantos negros sendo asfixiados em praça pública, tantos tiroteios onde os negros sempre morrem, uma população que 59% dos detidos são negros, muito negros, 35% são morenos negros. Mas Bahá'u'lláh, através de Abdu'l-Bahá, disse que nós devíamos olhar o ser humano negro como a pupila negra do olho de cada um. Sem essa pupila negra, a luz não é filtrada e ninguém pode ver, pode enxergar. É uma metáfora. Eu citei de Abdu'l-Bahá, mas são centenas. O cérebro artista, quando vê um carro em alta velocidade, o cérebro artista compara esse carro como um animal selvagem e diz que é como o lobo negro e uivante que entrou no estacionamento, que entrou no drive-in. Olha só. Eu imagino que não são bons amigos o cérebro lógico com o cérebro artístico. O lógico deve dizer: para de falar besteira. Falando um monte de besteira, isso aqui não bate, não é 2 mais 2 e não vai dar 4. Mas o artista diz: não importa se não dá 4. Eu quero mesmo é ver o circo pegando fogo. Eu quero mesmo é criar. Eu quero mesmo é ver o carro em alta velocidade como um lobo solitário que está uivando para a noite. Eu não quero ver um cavalo como partes de um cavalo reunidas. Eu quero ver como um cavalo que galopa. E que se eu acerto o nome dele, ele vem para mim. O cérebro artista, ele pensa em padrões e nuances. Ele vê uma floresta, e aquela floresta que Goethe Jun, que viveu tempo em Portugal, que viveu tempo na Alemanha, que viveu tempo... Eu nem vou dizer todos os países, porque é uma cidadã do mundo. Essa nossa querida Goethe Masrur Milani. Eu imagino que um cérebro artista poderia ter uma sensação que uma Goethe teria vendo uma floresta no outono de Stuttgart ou de Frankheim, ou então dos arredores de Paris, e ela viria à floresta no outono e iria dizer: uau, um buquê de folhas, que lindo, um tapete real, dourado, uma manta brilhante cobrindo a terra. Esse seria o cérebro artista.
Porque o cérebro artista, queridos amigos e amigas, ele é associativo e ele é livre dos padrões, do pensar na caixinha. Sempre me encanta quando João Davi Argenton, em nome do grupo Rouxinol, que benção a gente ter o grupo Rouxinol, gente. Ele sempre tenta me encaixar para encontrar uma data, e eu sempre... Parece que eu estou toreando um touro, eu digo a mim mesmo que eu não vou mais aceitar lives, que não sei o quê, porque me tira de um monte de coisa que eu estou fazendo, e ele vem com uma conversa mole, boa, e me convence, eu aceito, e ele me dá sempre a liberdade de escolher o tema. Talvez se a gente olhar, talvez uma centena já de lives ou mais, os temas que procura abordar não são os mais comuns que deveriam ser abordados, né? Eu acho que um dos últimos que apresentei no Rouxinol foi sobre ansiedade, porque era um assunto que eu estava ansioso. Eu queria pesquisar a ansiedade nos livros sagrados da humanidade, principalmente na revelação do Bab e de Bahá'u'lláh. Eu queria a cura da ansiedade pela espiritualidade. E o resultado foi uma noite, uma tarde memorável aqui no Rouxinol, onde pude apresentar a vocês os resultados daquelas pesquisas e que tem me ajudado tanto que tanta gente que não se declarou Bahá'í ainda pede sempre o link daquela live. Agora, eu pensei, vou falar de criatividade. Imagine que na cabeça do João Davi deveria falar de palavras ocultas, deixa na criatividade. Ah, por que você não fala das orações do jejum? Tem umas longas, maravilhosas. Ah, por que você não conta a história do Xia Chao? Ah, você leu aquele volume 3 do The Revelation of Bahá'u'lláh, do tio do Riaz Taherzadeh, seu Adib? Por que você não fala de um capítulo dali? Imagino que seria para falar de um tema que todo mundo estivesse esperando. Mas a gente, quando procura desenvolver o nosso potencial criativo, a gente quer sair da zona de conforto. A gente tem que ousar, tem que procurar coisas novas, temas novos, assuntos novos. Não porque tem que apresentar aos outros, mas porque esses temas novos a gente precisa conhecer, precisa ser apresentados a gente primeiro. Qualquer live, qualquer palestra, qualquer conferência, ela é importante na medida em que o apresentador e o palestrante aprenda junto com aqueles que ele vai transmitir. Senão, que jogo é esse? Ele tem que ter algo novo que impulsione a sua criatividade, que mexa com sua alma, que enterneça e comova seu coração. Bem, o cérebro artístico já deu para falar, ele faz conexões novas, ele junta imagens para criar um sentido, como a mitologia nórdica, que chama um barco de cavalo das ondas. Quem já assistiu aquele seriado dos Vikings, né? O seriado dos navegadores vikings, eles se referem aos seus barcos como sendo cavalo das ondas. É muito interessante isso. Em Guerra nas Estrelas, aqui quem já assistiu algum episódio de Guerra nas Estrelas, levante o braço. Vi que quase todos. O nome Skywalker, em português, é Andarilho do Céu. É um personagem central na saga de Star Wars. Ele é um lindo lampejo do cérebro artista. Bahá'u'lláh exaltou o trabalho, a posição espiritual de adoração a Deus. Sempre que a gente segue nossa vocação, buscamos descobrir qual talento artístico cada um de nós tem, e não venham colocar o dedo aqui dizendo que eu não tenho nenhum talento. Ah, na hora que foi me criar, estava faltando no estoque, então Deus resolveu não me dar. A minha série do ano tal, do dia tal, do mês tal, não tinha etiqueta com o nome talento. Então ele colocou trabalho. Você vai trabalhar, vai passar a vida inteira trabalhando.
Mas, Senhor, essa turma que saiu antes, eu estou vendo todo mundo assim, criar, fazer, bolar. Vão criar vacinas para a humanidade. Tem outros que vão escrever poemas, versos. Tem outros que vão ficar o tempo todo te contemplando a tua beleza e meditação. Tem uns que vão estar pintando, fazendo coisas de argila, esculturas. Outros vão desenhar com luz e sombras as fotografias da Ruth. Outros vão juntar palavras, criar tramas e enredos, como Jairo. Outros vão ter a voz melodiosa e a percepção sensível do Vilek. Mas por que para mim, logo eu, logo eu, Senhor? Que passa? Não tem uma coisa que pode me dar? Mira, Senhor, também sou tu criatura. Não, você vai trabalhar porque também nessa minha criação tem que ter gente para trabalhar. Não pode ser só ficar criando coisa. Claro, eu dei esse pequeno intervalo contando uma coisa mais divertida para poder ordenar as ideias para a gente poder ir continuando. Bahá'u'lláh, no seu livro mais sagrado, Kitab Actas, disse o seguinte: é ordenado a cada um de vós que se dedique a alguma forma de ocupação, como artes, ofícios e afins. Vejam só, nessas 10 palavras que está no Kitab Actas, veja a sequência. Bahá'u'lláh nos diz, é ordenado a cada um de vós que se dedique a alguma forma de ocupação, como? Ele podia dizer ofícios, que são trabalhos, são profissões. Não, ele diz primeiro, como artes, ofícios e afins. Então você já vê uma primazia da questão da arte em uma coisa muito simples, numa virada de olhos. E Bahá'u'lláh continuou revelando nesse verso do Kitab Actas: exaltamos graciosamente o vosso empenho em tal trabalho, a categoria de adoração a Deus, o verdadeiro. Ponderai nos vossos corações as graças e bênçãos de Deus e agradecei-lhe ao anoitecer e ao amanhecer. Não desperdiceis o vosso tempo no ócio e na preguiça. Ocupai-vos com aquilo que vos seja de benefício e também de benefício aos demais. Então você vê, em poucas frases que está no livro mais sagrado, Bahá'u'lláh faz uma alerta. Depois que ele diz que o trabalho foi colocado à categoria de adoração a Deus, o verdadeiro. Depois ele fala que cada um tem que ter uma forma de ocupação e cita artes, ofícios e afins. Na terceira coisa dessas palavras, Bahá'u'lláh diz que é para a gente ponderar. Eu vou falar com o Davi Ahmed, ele é empresário, então ponderar. Será que é média ponderada na HP 12C? Não, não é isso. Ponderar aqui é prestar atenção. Se fosse traduzir para o linguajar comum, aí de Hugo Lange, em Curitiba, seria assim. Ponderar significa assim, fique esperto, viu? Fique esperto. Ponderar é você pensar, é você abrir o olho, como diz lá em Lauro de Freitas, na Bahia, abra do olho, viu? Abra do olho. Então o Bahá'u'lláh disse para a gente ponderar, para pensar, para prestar atenção em que? Ele diz, nos nossos corações, as graças e bênçãos que Deus nos deu. Às vezes a gente lê os textos sagrados, entra no ouvido, sai no outro, às vezes a gente lê o mesmo texto sagrado a vida inteira, mas a gente às vezes não para pensar, para meditar um pouquinho. Por que ele disse assim e não disse assado? O que ele quis dizer com isso? Eu não sei o que quer dizer ponderar. Se eu não sei, eu tenho que procurar o dicionário e descobrir. É um verbo. E todo verbo é verbo de ação. Isso a gente aprende no primário. Os verbos são verbos, palavras de ação. A arte tem o poder de inspirar a alma. Através das artes, as comunidades barrais têm sido capazes de se exprimir, de se desafiar
e de se fortalecer geração após geração. Porque as nossas almas, e aqui entra o tópico central de nossa live, o tema, né? Que é se existe uma beleza que nos salva, né? As nossas almas, elas são inerentemente atraídas pela beleza e pela justiça. Quando você passa por um lugar, mesmo você está num ônibus, né? Indo de Maringá para Fortaleza é muito longe, não vou fazer a pessoa andar tanto de ônibus. De Maringá para São José dos Pinhais, que é mais perto. Se você vê do lado da sua janela um gramado imenso, uns pinheirais maravilhosos, tudo bem colocado, com uma certa simetria, as folhas muito verdes, você fica muito tocado pela beleza desses pinheiros e você passa a prestar mais atenção na paisagem. Se você vê um terreno baldio, esgoto aberto, sujo, a terra com erosão, buracos, você não se sente atraído. Por quê? Porque cada um de nós é atraído pela beleza, porque a beleza nos salva de um mundo triste, feio e desiludido. Não o mundo da forma como Deus criou, mas da forma como nossas gerações de antepassados humanos o tornaram. Grandes partes das terras africanas já são desérticas, o Saara já avançou por todos os lados. Grandes lugares onde tinha pastagens para búfalos, nos cerrados norte-americanos, em Oklahoma, Wisconsin, hoje são terras de pedregulhos. Os álamos, onde foram feitos testes da bomba de hidrogênio na Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, são terras inférteis. E o Vietnã, gente? Quem aqui já foi a Hanoi? Você vai no Vietnã, os arrozais lá quase já não existem, grande parte da superfície cultivável do Vietnã, porque durante a Guerra do Vietnã se jogou milhares e milhares de bombas, de minas terrestres, que não se pode plantar porque o agricultor vietnamita pode explodir do nada. Aliás, um dos trabalhos meritórios que Lady Di, a princesa Diana, que era esposa do Charles, um dos últimos trabalhos antes dela morrer era um trabalho contra o uso das minas terrestres nos países asiáticos e nos países africanos. Essa parte faz parte da feiura do mundo que as pessoas não gostam de olhar e realmente não gostam de ver. Grande parte da inspiração no trabalho dos artistas barrais, Max, e aqui eu estou me referindo a músicos, compositores, escritores, poetas, vocalistas, bandas maravilhosas de heavy metal, como do queridíssimo e muito talentoso Ian Garbinato, de Porto Alegre. Que menino talentoso, que voz potente, que criação que ele faz, num campo que eu conhecia muito pouco e passei a gostar depois que conheci a música que ele cria. Sim, ele cria música. Meus ouvidos estavam acostumados com bossa nova, um banquinho, um violão. Mas eu tive que desaprender e senti que eu podia gostar de outros ritmos e passei a gostar muito de heavy metal e agradeço a Ian Garbinato. Muito disso vem das formas orgânicas da natureza e da sua beleza despretensiosa. Tem uma citação de Bahá'u'lláh que fica sempre comigo, João Moutinho, desde que a primeira vez em que eu li, meu querido Herbin Fernando, Guilherme Bittencourt, que tem uma das páginas do Facebook mais fascinantes. Ele cria posts maravilhosos sobre cultura do mundo antigo, que é impressionantemente curioso e interessante. É uma arte. E ele tem essa arte, o Guilherme Bittencourt, que eu creio que deve estar aqui. Temos a Hortência, temos o João Jaques, temos a Leia. Está sim. Tá aí? Ô, Gui, que bom que você tá aí.
porque eu queria me lembrar de algum momento agradecer o trabalho que você faz, que diminui bastante minha ignorância sobre o mundo antigo, e é um deleite para mim poder apreciar o fruto do seu trabalho criativo de pesquisa. Tem uma citação de Bahá'u'lláh, Janete, que fica comigo desde a primeira vez que eu li. Faz parte de uma narrativa feita por Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá dizia: Bahá'u'lláh adorava a beleza e o verde dos campos. Um dia ele fez a seguinte observação: eu não avistei campos verdejantes durante 9 anos. O campo é o mundo da alma. A cidade é o mundo do corpo. Muito da inspiração nossa, como criadores, fazendo uso da criatividade ligada com a espiritualidade, que é aí que dá a liga, que a coisa funciona, vem da observação da beleza da natureza. Você vê que a própria manifestação de Deus, né, ele lamentou porque ficou durante 9 anos sem ver campos verdejantes. E por causa dessa observação, ele revelou essa frase que me acompanha: o campo é o mundo da alma, a cidade é o mundo do corpo. Você vê uma citação tão bela como essa, sabe onde que eu fui encontrar? Em Bahá'u'lláh e a Nova Era, na página 35. Os outros livros que eu li em inglês ou em espanhol, em português mesmo, que temos uma grande coletânea de livros barrais em português, graças a Deus, eu não tinha localizado essa citação, mas no livro do Dr. Eslemonte eu encontrei. Sempre que estamos criando algo novo, seja uma música, uma canção, um arranjo musical, um poema, uma pintura, uma aulinha para crianças, a gente chama de aulinha porque a gente gosta de diminuir as coisas. Uma aula para crianças. Nós estamos adorando a Deus. Devemos buscar a excelência em nosso trabalho e em nossas vidas diárias, porque Abdu'l-Bahá disse que viver é uma arte. Atenção, artistas de todo o mundo Bahá'í. Abdu'l-Bahá que diz que viver é uma arte. É a divina arte de viver. Então nós precisamos liberar o nosso potencial. Cada um tem alguma coisa que possa fazer. Algum vai criar um software de localização das palavras sagradas. Outro vai criar um programa que traduz em 5 línguas uma palavra oculta. Os campos são ilimitados. Não precisamos ficar só na escultura, na pintura, na dança, na música, na arquitetura. Não precisamos. Cada um tem um jeito. Abdu'l-Bahá diz: ó servo do único Deus verdadeiro, nesta dispensação universal, o artesanato maravilhoso do homem é considerado como adoração à beleza resplandecente. Considerai que é uma recompensa e bênção que o artesanato seja considerado como adoração. Em tempos anteriores, acreditava-se que tais habilidades equivaliam à ignorância, se não a uma desdita, impedindo o homem de se aproximar de Deus. Agora considere como as suas infinitas dádivas e abundantes favores transformaram o fogo do inferno num paraíso feliz e um monte de poeira escura num jardim luminoso. É impressionantemente belo ler as palavras sagradas. Agora considere, diz Abdu'l-Bahá, como as suas infinitas dádivas e abundantes favores transformaram o fogo do inferno num paraíso feliz e um monte de poeira escura num jardim luminoso. Nos encaminhamos para a conclusão e eu quero responder a uma pergunta que eu me fiz.
que eu imagino que vocês também se fazem. De onde vem a arte e a inspiração? De onde vem a arte e a inspiração? Bem, os antigos acreditavam que o gênio criativo só vinha ao gênio divinamente inspirado. O grande escritor Milton, nas famosas linhas de abertura de Lost Paradise, O Paraíso Perdido, Milton, vocês sabem, nasceu em 1606 e escreveu O Paraíso Perdido em 1667, se não estou enganado. Ele já tinha 59 para 60 anos quando ele escreveu uma obra de peso na literatura universal. É um clássico, Milton, Paraíso Perdido. Na abertura do livro 1 do Paraíso Perdido, eu vi que Milton pedia à musa que o inspirasse para que ele pudesse alcançar essa elevada posição do poeta. É que os antigos acreditavam que o gênio criativo só vinha ao gênio divinamente inspirado. Mas Milton, nas famosas linhas do Paraíso Perdido, escreveu o seguinte: canta, musa celestial, invoco teu auxílio ao meu canto aventureiro. O que em mim é sombrio, ilumina. O que em mim é obscuro, eleva e sustenta o que em mim é baixo, a fim de que a grandeza deste argumento possa afirmar a eterna providência e justificar aos homens os desígnios de Deus. Que beleza, né? Que beleza. Ele invoca a musa celestial, quer dizer, do alto, da inspiração divina, o auxílio para que ele possa fazer o livro de poemas dele, O Paraíso Perdido. Ele pede que aquilo que é sombrio dentro dele, essa musa de Deus ilumine. O que nele é obscuro, que possa se elevar, para que, com a grandeza do argumento que ela, a musa divina, traga a ele, possa se afirmar a eterna providência e justificar aos homens os desígnios de Deus. Bem, ele fala da musa celestial, vocês que são profundos conhecedores dos dias de Bahá'u'lláh no Siachal de Teherã, 1852, agosto de 1852, 1853, lá aparece, né, a donzela do paraíso. Quando eu estava lendo Milton para preparar alguma coisa para falar para vocês nessa live, eu imediatamente me lembrei da musa celestial do Milton com a donzela do paraíso que surge no Siachal para Bahá'u'lláh e que coloca sobre ele o manto de profeta. Os romanos antigos atribuíram grande criatividade inspirada a seres geniais e invisíveis, que ajudavam os artistas, inspirando o seu trabalho no dia a dia. Hoje, o tempo passou, né? 2.000 anos de cristianismo, 5.000 e poucos anos de judaísmo, 6.500 anos de hinduísmo. Hoje se atribui o tal gênio aos próprios artistas. Eu não me conformo com isso, João Moutinho. Max, Regina, eu não me conformo, nem Ruth, Said Abadi Gadim, Sohrab Chayane, querido. Eu não me conformo que os gênios, os que criam as coisas hoje, acham que eles são os donos daquilo que eles criam. Eles querem todas as palmas, os louros, os aplausos. Não aceitam nenhuma palavra que não seja você é maravilhoso, é extraordinário, é o gênio da raça humana. Será que todos os artistas não têm acesso à sua inspiração a partir de fontes exteriores a eles próprios? Lembra de Giacomo Puccini, quando fala da sua obra Madame Butterfly, que eu citei hoje para vocês? Ele simplesmente diz que a ópera toda foi ditada a ele por Deus. Lembra de Handel, que eu falei para vocês? Ele diz que para compor o coral do Aleluia em sua obra O Messias, foram os anjos do céu
que se abriram no céu e desceram e estavam cantando aquele trecho do Aleluia. E ele só fez colocar na peça dele. Como é diferente os grandes artistas dos artistas que a gente encontra hoje em dia. Os artistas da vaidade, os artistas que só querem renome e aplauso, que não procuram purificar o seu canal criativo com as bênçãos de Deus, com a busca da inspiração celestial, sagrada. Tem um talentoso romancista americano chamado Mark Halperin. Ele tinha escrito um romance que foi altamente aplaudido. Ele foi em todo talk shows que você possa imaginar. Teve resenhas no New York Times, no Washington Post, no Globo, na Folha de São Paulo. O livro dele chamava Winter's Tale, né? Que são contos do inverno. E que foi recentemente até transformado num filme. É um romance, para aqueles que leram Winter's Tale, um romance inspirador e muito criativo. Mas eu vi numa entrevista dele na Rolling Stones, onde ele dizia que um amigo havia lhe perguntado sobre de onde ele tinha encontrado a inspiração para escrever aquele romance. E ele disse que aquele romance não tinha absolutamente nada a ver com ele. Ele que escreveu o livro. Que, na verdade, ele tinha ficado perplexo com o processo. E aí, o jornalista que o entrevistou anotou essas palavras dele, do Mark Halperin. Tomei o café da manhã, beijei minha mulher e meus filhos e me dirigi ao meu escritório, como sempre faço todas as manhãs e onde passava a escrever durante todo o dia. No dia seguinte, fiz a mesma coisa, lendo pela primeira vez o que eu tinha escrito no dia anterior. Todos os dias eu me perguntava, verdadeiramente astonished, perplexo, quem escreveu isto? Não me lembrava das personagens, nem do cenário, nem da trama, nem do enredo. Tudo saía de um lugar desconhecido. Era como se eu nada tivesse a ver com isso. Então, gente, respondendo à pergunta que eu fiz, né, de onde é que vem a inspiração dos artistas? Vem de Deus. Porque Ele é o nosso amoroso Criador. Um bom artista, ele deve meditar, deve fazer orações, deve pedir com tanta sinceridade de alma que Deus lhe inspire a escrever um conto, um poema, uma poesia, uns versos, a pintar uma tela, a preparar uma aula audiovisual para as crianças e jovens e adultos, a compor uma sinfonia, uma canção, um jogral, uma peça de coral, a compor algo ao piano, ao violino, ao berimbau. Ele tem que se conectar com a fonte da criatividade. Posso aproveitar uma deixa, senhor Washington Araújo? Pode. Essa conexão que você está trazendo para nós é uma coisa incrível. É um lado muito bonito. Muito obrigado pela sua fala. A Ana Anello daqui a pouco vai coordenar o chat, tem um monte de perguntas. Aí você fala do Van Gogh, do Pierre Rembrandt, que fala sobre a posição humilde do artista. E depois você fala de Handel, onde ele fala do canal que ele está sendo usado por Deus nessa composição de Aleluia. Nós temos coragem de ser usado por Deus nesse dia de hoje e fazer a diferença num mundo tão sofrido? Olha, essa é uma questão que sempre desafia a gente, junto com aquela, né, de onde é que vem a verdadeira inspiração, né? Me parece que quando a gente pratica a meditação, a reflexão de maneira regular, não é faço hoje e só vou fazer no próximo período de jejum daqui a 8 meses. Não vai dar certo. Eu só vou poder meditar quando eu estiver de férias. Eu não tenho que ir para o trabalho, então todo dia eu vou meditar. Eu não estou mais meditando porque eu não estou mais tendo tempo de caminhar. Como eu não estou caminhando, eu não posso meditar.
Ah, agora chegaram os netos, eu quero ficar brincando com eles, eu não tenho tempo para poder fazer. Ou seja, a gente inventa tanta mil coisas para não ter que prestar contas a nós mesmos, dos talentos que Deus nos deu e do que nós fizemos com esses talentos, que a gente sempre deixa para lá e empurra com a barriga. Eu te respondo, João Davi Argenton, querido amigo de mais de 40 anos, apesar de nós não termos mais de 50 anos, mas já tem 40 que somos amigos. A arte é um sistema que usa imagens. E a fim de criar, nós extraímos ideias de um poço interior. Às vezes é aqui no coração, mas às vezes também é aqui na cabeça, na mente. Esse poço interior, João, é uma espécie de uma cisterna, de um reservatório artístico no seu estado ideal, como se fosse um lago cheio de peixes, de trutas. Nesse lago do nosso reservatório interior, nós temos peixes grandes, pequenos, peixinhos dourados, gordinhos, uns magricelas também. Temos uma abundância de peixes que são artísticos. Eles entram ali só para mostrar a vida esvoaçante que eles levam de peixinho dourado e de peixinho feliz, né? A existência é curtinha, mas eles brilham e fazem as pessoas sonharem e pensarem na beleza que é ser um peixe dourado. Como artistas, é importante a gente entender como a gente mantém o nosso ecossistema, né? Então, eu te respondo dizendo que se a gente não der a devida atenção e cuidado, o nosso poço interior, ele vai ficar esgotado e vai secar, vai ficar bloqueado. Então, qualquer obra de arte, ele vai exigir muito tempo e esforço da gente para extrair muito do nosso poço artístico. Se tiramos a água ou se tiramos os peixes demais, nos sobram poucas reservas de água. E a gente começa a pescar em vão imagens, palavras. A Casa de Justiça vê a floresta, nós vemos a árvore separadamente. Ela vê o todo, nós vemos as partes. Então, a primeira coisa, para ser bem rápido, é a obediência. A Casa Universal de Justiça, que é quem comanda, quem guia, quem cria os planos mundiais. A criatividade da casa, com a inspiração que a casa recebe diretamente do centro do convênio, é que faz ela criar esses planos e oferecer a toda a humanidade, nos quais o povo de Barra, que são os barrais do mundo todo, são chamados a ser os primeiros operários, artesãos, artistas e artífices. Então, nesse sentido, primeiro, a obediência. A segunda é a gente fazer o nosso trabalho de casa, que é conhecer quais são os talentos que a gente tem e que a gente pode oferecer ao plano. Quem trabalha com jovens e tem atividades de pré-jovens, tem muito a fazer. Por exemplo, muitos aqui devem ter reuniões devocionais. Como é que você usa a criatividade para preparar essas reuniões devocionais? Por exemplo, o grupo Rochinol me parece sempre muito criativo, usa bem a criatividade. Seja pelos temas, seja pela maneira descontraída com que nós somos chamados a estarmos juntos, pela amizade que o grupo vai criando, pela maneira como divulga, pela união dos que organizam e criam um abraço aconchegante no grupo Rochinol. Então, cada um de nós tem que fazer alguma coisa, porque nós temos muitas coisas que Deus deu a gente para a gente poder oferecer a Ele em retribuição. Então, eu diria que a primeira coisa é a obediência à Casa Universal de Justiça, ler as mensagens, meditar sobre elas e escrever do lado. Isso aqui eu posso fazer. Isso aqui eu vou tentar. Isso aqui está difícil, mas daqui a 2 meses eu vou estar fazendo. Então, eu acho que conhecer as mensagens e obediência para servir o plano mundial. E a segunda parte, conhecer os talentos que nós temos. Bem, gente, esse tema é um tema imenso. Eu agradeço